Vamos lá. Hoje nós vamos falar do assunto que mais chega para mim. Por que as pessoas têm medo de serem julgadas? Principalmente na hora que ela vai se comunicar, seja nas redes sociais, dar uma palestra, num grupo de pessoas, com duas pessoas, com três, não importa. Porque a grande maioria das pessoas tem medo de ser julgada. Você sabia que existe um estudo do jornal britânico que eles pesquisaram e eles descobriram que a grande maioria das pessoas, elas têm mais medo de ser julgada ao falar em público, era especificamente falar em público, do que de morrer. É isso mesmo. Então, as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. E por que acontece esse medo? Você passa por isso? Então, eu vou falar para você o porquê esse medo acontece. E no final do vídeo, como sempre, agora eu vou trazer vários exercícios. Então, eu vou trazer um exercício para você fazer, para você ir eliminando esse medo, porque não é superar o medo, ok? Ninguém supera medo nenhum. Na verdade, você vai limpar esse medo. E como eu gosto de usar o poder da palavra, você vai curar esse medo para nunca mais existir ele aí dentro de você, certo? Então vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos olhar aqui é tudo dentro da nova comunicação não é de fora para dentro, não é. É sempre de dentro para fora. Nós estamos na era da transformação. Nós não estamos mais na era da informação. A informação era de fora para dentro, certo? Então eu pego um livro e eu me informo, né? De fora para dentro. Eu entro na internet, eu me informo. Eu faço um curso, eu me informo, certo? A transformação não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. Para isso acontecer, o primeiro pilar e o mais importante de tudo na sua vida é a sua transformação interna. É você se conhecer, é o autoconhecimento. E através do autoconhecimento vem o autodesenvolvimento. Você mesmo se desenvolve. E através do autodesenvolvimento vem a transformação e o resultado do lado de fora. Esse é o processo que nós estamos vivendo nessa era de hoje. Se você está acompanhando o movimento de mudança do planeta, tem muito mais coisa para a gente falar sobre isso, certo? Mas o ponto aqui é o medo de ser julgado. A primeira coisa que acontece é aqui dentro da tua cabeça. Tudo começa aqui dentro da tua cabeça e nas suas emoções. Então, quando você vai gravar um vídeo, quando você vai falar com as pessoas, qual é a primeira coisa que você pensa? O que será que as pessoas vão pensar de mim? É melhor eu ficar calada. Ok. Se você pensar isso, você já parou para pensar o quanto que você se julga? Você mesmo se julga. Você já parou para pensar isso? Você faz alguma coisa e aí essa coisa não funcionou, você vai lá, se critica e se julga. Você está desenvolvendo algo, não é da maneira que você quer, você vai lá, se critica e se julga. E você também já reparou o quanto que você mesmo, você também julga as pessoas? Então tudo começa dentro de você. Existe sim uma resposta de onde começou esses julgamentos. Mas a primeira coisa é a gente pegar o olhar do lado de fora e colocar ele aí dentro de você. E você começar a aprender a se olhar, como se você estivesse na frente de um espelho encontrando as suas rugas, vamos falar assim, né? Ou encontrando alguma coisinha que não está funcionando aí na sua parte externa, que isso também não quer dizer nada. Porque, na verdade, o que importa não é o mundo material, é o mundo espiritual. Só que para vivermos o mundo espiritual, a primeira coisa que a gente precisa fazer é olhar para dentro de si. Não é também para fora, é para dentro de si. Então, começa a observar o quanto que você se julga e o quanto você julga as pessoas.
O quanto que você se julga, o que acontece nesse processo de auto-julgamento? Você se julga, isso gera uma emoção. Essa emoção cria um medo de você dar o próximo passo naquela questão que você está fazendo, num projeto, num trabalho, seja o que for. E aí, quando você sente esse medo, a sua mente te para. E é como se ela gerasse um comando para você. Não faz mais. Para aí. Fica aí. E existe um processo que eu vou te explicar o porquê que isso acontece. Quando você julga a pessoa, ou seja, nós vivemos numa sociedade julgadora. E isso precisa de vez terminar. É terminar mesmo, é cortar isso pela raiz. Porque isso é o mal da humanidade. Esse é um perigo para a sociedade, porque isso faz não só você não crescer, mas quando você julga a pessoa, olha só o que acontece. Quando você julga a pessoa, você emite através dos seus pensamentos uma energia, porque comunicação é energia. Palavra tem poder e palavra é energia. Então, você pensou ali, olha, aquela pessoa fez tudo errado, eu faria diferente. Por exemplo, isso é um julgamento, ok? Quando você pensa isso, você gerou uma energia. Essa energia vai até a pessoa e chega na pessoa, ok? Porque você direcionou essa energia como um mapa, você direcionou, só que essa energia volta para você dobrada de tamanho, porque ela foi e voltou. Olha só, é igual um bumerangue. Essa é a lei, gente, espiritual, é a lei da energia, é a lei da física quântica. E aí você vai questionar a lei? É igual à lei da gravidade. Se você tiver no andar e você pular, você vai cair. Você vai questionar a lei? A lei é a lei de Deus. Essa é a lei de Deus. Vamos ser bem sinceros aqui, essa é a lei de Deus. Então, quando você pensa e automaticamente, e eu sei que a grande maioria das pessoas, isso está tão no automático que ela nem percebe que está julgando as pessoas, porque ela faz isso todos os dias. Todos os dias. Ou é dentro da família, ou é com pessoas do trabalho, ou é com os amigos. O tempo todo está julgando as pessoas, não é? Então, esse é o primeiro ponto que faz você ter medo de ser julgado, porque em algum momento você também julga. E a nova comunicação humana, ela tá aqui para trazer a verdade. Eu não vou passar a mão na tua cabeça, tá bom? Não vou. Eu sei que você julga. E não adianta eu falar para você isso. O que adianta é você pegar um espelho e falar: puxa, é verdade, eu julgo. Porque quando você assume as suas sombras, quando você tem clareza sobre a questão que você lida, ela faz assim, ó, vai embora. E aí, quando acontecer de novo, você vai parar no meio do caminho. Opa, eu não posso julgar. Eu não posso julgar. Porque aquela pessoa é igual a mim. Nós somos irmãos. Não tem diferença. Nós somos irmãos, nós somos seres humanos. Independente, até um cachorro, até um periquito, papagaio, seja o que for. Nós não temos o direito de julgar ninguém. O que que a gente precisa? Amar. É isso que a gente precisa. A gente precisa se amar, amar as pessoas, e o que que volta pra gente? Amor. E aí eu vou sentir medo de ser julgada? Lógico que não, porque eu tô emitindo amor, e aí volta amor. Eu já tive medo de ser julgada, eu já julguei muito. E não tem problema nenhum eu falar para você aqui que eu já joguei. Por quê? Porque é assim que a gente vê no outro o nosso espelho. Se eu conseguir, você também consegue, ok? Então, você percebe o quanto que isso é pernicioso na sociedade? É pernicioso com os brasileiros? Os brasileiros julgam muito. Por que eu tô falando os brasileiros? Porque eu moro aqui nos Estados Unidos, eu não vejo muito isso, ok? Tem, isso é da natureza humana? Sim, mas é menor. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para eliminar e curar esse medo de ser julgado
é parar de julgar as pessoas, porque você está emitindo uma energia ruim, uma energia densa, uma energia pesada, uma energia negativa. E aí, você quer essa energia de volta para você? Densa, pesada, você quer de volta? Vai voltar. E aí, sabe como volta? Aí trava você, você fica para baixo, triste, travada e não consegue fazer as coisas. Aí começa a reclamar e aí vai por ladeira abaixo, na areia movediça. E é difícil sair de lá de baixo. É difícil. Você vai precisar de ajuda. Então, antes disso acontecer, primeira coisa que você precisa fazer, parar de se julgar e parar de julgar as pessoas. Esse é o primeiro passo. E aí, quando você para de fazer isso, você vai ver a mágica que acontece na sua vida. Por quê? Nós estamos falando da comunicação que acontece aí da sua cabeça. Na nova comunicação humana, a gente não fala sobre essa comunicação com as pessoas. Nós falamos também, e o primeiro passo é da comunicação com você mesmo. Ou seja, primeiro aqui na tua cabeça. Quando essa energia volta para você, ela volta para sua cabeça, só que ela volta como uma energia, certo? Então ela não volta como um pensamento, ela volta como uma energia. E ela toca o seu corpo. Quando ela toca o seu corpo, essa energia gera uma emoção em você. Essa emoção, como eu disse, começa as coisas a dar errado. Aí você fica travado, não consegue andar, começa a reclamar, vai descendo a areia movediça abaixo, chega a um ponto que pode causar até uma doença. Então isso é sério, isso é grave, ok? Porque pela lei divina, Deus não ensina a gente a julgar as pessoas, porque Deus não julga ninguém. Começa por aí. Deus não julga nenhum filho dele, nenhum. Ele ama todos nós. Ele aceita todos nós do jeito que nós somos. Por quê? Nós somos do jeito que somos, porque nós queremos ser assim, do jeito que nós somos. Aí você fala assim: não, Sheila, eu não quero ser assim. Então levanta a mão e começa a trabalhar. Começa a trabalhar dentro de você para você se transformar. Esse é o primeiro passo, ok? O segundo passo é você começar, como eu já disse lá no primeiro vídeo, quem é você, a enxergar, tirar os véus, tirar essa atadura, tirar a venda dos olhos, como falam meus mentorados. Sheila, você tirou a venda dos meus olhos, eu não enxergava isso. Tirar a venda dos seus olhos e você começar a enxergar a sua história. Todas as respostas que você busca sobre você, a sua vida, os seus problemas, os seus desafios ou o seu sucesso e os seus resultados estão na sua história. Está em tudo que aconteceu com você na sua gestação, na sua primeira infância, na sua segunda infância, até hoje. E eu consigo, através do que está acontecendo com você, identificar, de repente, o que aconteceu com você na sua infância. Não está do lado de fora, está dentro de você. Então, falando nisso, o que que acontece? Por que que é outro motivo do porquê que as pessoas julgam umas às outras e por que que você tem medo de ser julgado, certo? O que que acontece? Vamos lá. Quando você era pequeno, quando você nasceu, a primeira coisa que você fazia dentro da comunicação, e você nem sabia que você fazia isso, porque você não tinha consciência, você só tinha subconsciente e inconsciente. O que que você fazia? Você escutava. Então, seu pai e sua mãe falavam lá direto, a sua família, mas o pai e a mãe é quem gera o filho, certo? Então, você escutava, escutava, escutava. Então, o que que eles conversavam perto de você? Eles brigavam perto de você? Eles discutiam? Eles se julgavam? Ou eles se amavam? Ou era uma comunicação amorosa, acolhedora? Tudo o que você viveu no seu meio moldou a sua mente e criou um padrão mental, criou um esquema mental, criou um programa. Este programa é o que está rodando aí na sua mente.
Tudo que você escutou gerou um programa mental, porque palavras têm poder, geram programas e moldam a nossa mente. Então, se em um determinado momento da sua infância, por exemplo, quando você falava assim: mãe, olha o que eu fiz, o desenho que eu fiz, mãe, olha o desenho que eu fiz. E aí você não teve atenção da sua mãe. Você estava super empolgada, você não teve atenção da sua mãe. Frustração. Mãe, olha o que eu fiz, olha o que eu fiz. E você não teve o desenho, a atenção da sua mãe. Pai, olha o que eu fiz. Aí seu pai fala: ai, daqui a pouco eu vejo. E não olha. Ou seja, desenvolveu no seu inconsciente eu não sou aceita. Porque se eu estou mostrando algo para minha mãe e para o meu pai e eles não me dão atenção, automaticamente na sua mente, isso é comprovado cientificamente, gera um programa que se chama Eu não sou aceita. E por isso que você tem medo de ser rejeitado pelas pessoas. Porque a sua criança acha que o seu pai e a sua mãe rejeitou você. Porque quando você mostrou para ela o seu desenho, eles não te deram atenção. Faz sentido isso para você? Isso é uma das coisas. Gente, existem milhares. Eu vou falar mais uma situação. Por exemplo, a criança, ela está na fase de desenvolvimento de autoexpressão pura dela. Percebe que a criança, ela é autoexpressiva, ela ri, ela grita, ela coloca a mão em tudo quanto é lugar. Aí os pais falam assim: ai, meu filho, ai, minha filha, ela é desobediente. Nenhuma criança é desobediente, gente. A criança, ela está investigando o corpo dela, ela está se investigando, ela está tocando nas coisas. Isso não é desobediência, porque você fala e ela não te respeita. Isso é ego, não é desobediência. A criança e todos nós, adultos, moldamos a nossa mente com repetição. Então, e o pai e a mãe precisa repetir de forma amorosa o que eles querem que a criança faça e não impondo, ou gritando, ou batendo. Então, se quando você era criança, você fazia algo, sua mãe ou seu pai, que é a sua maior autoridade, falava assim para você: menina, menino, eu já te falei que não é assim, você não faz nada certo, caramba. Olha o tom de voz, ok? Olha a maneira como fala. Olha o que fala. Então, o que você escuta, o tom de voz e as palavras moldam a sua mente. Então, algo que você fazia, você se sentia julgado pela sua mãe e pelo seu pai, porque você fazia sempre errado na visão deles, certo? Isso é um julgamento. E aí, você se sentia julgado. Então, quando você cresce com esse padrão mental, é esse molde que está aí na tua cabeça. É igual um vaso. Moldou, moldou. É esse molde. Aí você fala assim: pelo amor de Deus, Sheila, eu vou ficar com esse molde na minha cabeça? Não, calma. A nossa mente, ela é flexível. Ela, a todo momento, está se moldando. Acontece que você precisa sair daquele estado de lá e saber o que é que você quer moldar nela. Só que o primeiro passo para você fazer isso é descobrir o que que aconteceu na sua mente lá nessa fase da sua história. Então, esse é um dos motivos que faz você ter medo de ser julgado na hora de você se comunicar, se expressar e estar no meio das pessoas. É porque na sua mente você quer ser aceito lá no inconsciente. É como se quisesse ser aceito pelo pai e pela mãe. E como minha mãe e meu pai não me aceitou como eu queria, isso a criança, a mente da criança pensa nisso, no inconsciente, as pessoas não vão me aceitar. As pessoas vão me julgar. Então, a mente inconsciente acha que fazer algo, expor, estar na frente das pessoas é perigoso. Porque quando eu fiz algo e eu mostrei para minha mãe, ou para o meu pai, ou para a pessoa que cuidava de mim quando eu era criança, algo de ruim aconteceu. Ou
teve grito, ou o pai e a mãe bateu, ou qualquer outro tipo de violência que colocou em perigo a mente daquela criança. Ok? Pegou? Essa é uma das verdades sobre o medo de ser julgado. Aí você vai falar, Sheila, então tá vendo que não é superar o medo? É ir lá na raiz do problema e resolver, curar a raiz do problema. Quando você cura a raiz do problema, todo o resto se resolve. Inclusive a questão que você tem de ficar julgando as pessoas. Porque você pega isso daqui e faz isso também com as pessoas. Então, o que você precisa é cortar o mal pela raiz, como dizem. É cortar a raiz, é resolver a raiz. Eu, hoje, não tenho nenhum medo de ser julgada. Nenhum. De verdade. Sabe por quê? Porque eu criei para mim que eu sou o amor. Então, quando eu estou aqui me comunicando com vocês, eu estou plena, dando amor para você. Dando amor, conhecimento é amor. E quando eu olho para uma pessoa e eu vejo algo que ela está fazendo, eu vejo com amor. Sendo certo ou errado, não importa, porque não existe certo ou errado. Existe um modo como cada um faz. E eu acolho aquela pessoa, porque eu desenvolvi isso em mim. Eu aprendi a desenvolver isso em mim. E eu não julgo as pessoas. Na hora que vem um opa, eu já bloqueei o meu pensamento e não vamos acolher, vamos receber, vamos dar amor. A nova comunicação humana, ela veio para gerar amor na sociedade. Ela veio não para gerar uma comunicação assertiva. Ela veio para gerar uma comunicação afetiva. Afetiva. Onde você sente que você realmente está seguro, protegido para se expressar, para se expor perante as pessoas. Porque para mim, Sheila, não faz sentido nenhum termos medo de um outro ser humano, termos medo de ser julgado, termos medo do que vão pensar. Não faz sentido nenhum. Porque todos nós somos filhos de Deus. Todos nós. Então, o que a gente precisa fazer? As pazes com a gente mesmo e as pazes com os nossos irmãos. Começa na sua família, porque eu sei que tem um monte de coisa mal resolvida dentro da sua família. E sabe por que eu sei disso? Por que será? Então, olhe para dentro de si. E é lá na sua história que você encontra todas as respostas. Qual é o exercício que você pode fazer? Todas as vezes que você perceber que você está se julgando e julgando as pessoas, você pode trazer uma ferramenta muito poderosa que as pessoas quase não sabem usar, que é o Ho'oponopono. Você sabe usar o Ho'oponopono? Que é as frases eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grato. Mas tem que aprender a usar essas frases, e não é nesse vídeo que eu vou te ensinar. Você pode falar cancelado, cancelado, cancelado esse pensamento, e você emite amor para essa pessoa. Ou vamos ser mais simples. Você pode reconhecer que você julgou e falar eu me acolho e a partir de agora eu emito amor para essa pessoa, eu emito amor para mim. E você começa a falar para você mesmo, eu me amo, eu te amo, eu te amo, eu amo você. Eu me amo, eu me amo. E falar e acolher você mesmo. Porque o amor é o que cura. O amor cura tudo. Então, espero que, de verdade, este conteúdo de hoje gerou uma transformação em você. Tocou seu coração. Porque a transformação, ela não começa aqui. Ela começa aqui. Tocou seu coração. E através disso, você sentiu que você precisa refletir sobre isso e transformar isso em você. Espero que realmente eu tenha te ajudado, porque o meu propósito aqui é ajudar cada vez mais as pessoas de situações que eu passei, de estudos que eu fiz e que eu levo para os meus alunos e mentorados, mas agora também eu estou levando para vocês, tá bom? Um beijo no seu coração.